tarde. Eu estive lá de cima, não me lembro mais agora, calculo lá de cima, mas tem árvores e tem uma alameda dentro, em cima das muralhas. Então ela passava nas muralhas, em cima, num carro de fogo à noite, todo mundo vendo. Aliás, em Roma, tem um monumento de uma moção que tomou Roma do Papa, e diz que aparece lá o Vitor Manuel à noite em fogo, um pouquinho antes, não seria de surpreender. Quando a escada Savoia pegou Roma do Papa no século XIX, Dom Bosco teve muitas lições do Nosso Senhor. Então, quando o rei de Piemonte começou a fazer as manobras maçônicas para tomar a Itália toda, Dom Bosco deu um sonho, Nosso Senhor disse a ele: grande funeral em casa Savoia, grande funeral na casa real. Dom Bosco foi ao palácio e avisou: Nosso Senhor me disse, vai ter um grande funeral. O rei não ligou, morreu de modo. Ele continuou, Nosso Senhor não avisou com Dom Bosco, grande funeral em casa Savoia, sendo 4 vezes. Até que morreram vários parentes, até o filho herdeiro do trono. E não teve jeito. Então Dom Bosco disse que haveria os Savoias governariam 4 gerações, depois perderiam tudo. De fato, foi Vitor Manuel II, depois foi Humberto I, depois foi Vitor Manuel III, foi durante a guerra que apoiou Mussolini, e depois Humberto II, 45. Aí foi feito em 25, ele foi posto fora. Ele foi com a família real em Lisboa, Estoril. E depois tem que separar a mulher porque o rei era homossexual. Um escândalo. A 4ª geração perdeu tudo. Bom, então morreu o romantismo, hein? Certo? O romantismo veio para o Brasil. Eu dei aqui uma aula sobre o romantismo e disseram agora no elevador, mas não me lembro que eu dei. Portugal começava sem uma introdução genérica, também os que nunca ouviram o romantismo podem não compreender. Claro? Então, se dá uma introdução, talvez eu repita algumas coisas que já ouvi, mas depois entra no ponto fundamental, que é o que me interessa aqui, são alguns textos desse autor, Roosevelt. São 2 volumes, eu entendo. São 1.600 páginas, uma coisa tremenda. E que pega alguns pontos do romantismo com o Vaticano II, diretamente. Claro? Que são bem interessantes. Então, o romantismo, a gente se distinguir o romantismo o quê? Tem que distinguir, em primeiro lugar, o romantismo como estado psicológico. O romantismo como estado psicológico pode existir em qualquer época da história. É uma coisa curiosa, que na antiguidade quase não se nota isso. Na antiguidade, na Ásia, na África, em todas as civilizações não cristãs, não se nota esse estado espiritual íntimo. Claro que havia um outro caso de espírito romântico, psicologicamente falando. Mas são muito raros, estranhos. Podia haver casos de paixão erótica, mas o sentimentalismo, mas como tem no Ocidente hoje, não existe em nenhum lugar. Há um livro muito interessante sobre isso, chamado O Amor em Ocidente, de um pastor protestante, mas extremamente inteligente. O Amor em Ocidente é um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida. É um livro que vale a pena ler. O autor chama-se Denis de Rougemont. Denis, então, chama-se O Amor em Ocidente. Denis. Só quer virar o quadro, não? Assim? Está melhor? Então, Denis de Rougemont. Acho que Denis com 2 dedos. Rougemont. O Amor em Ocidente. O Amor em Ocidente. É um livro sensacional que trata do cristão isolado, que é uma lenda medieval. Então ele mostra que só no Ocidente é que tem a relação entre amor e morte. Que todo o sentimentalismo que começou a governar o mundo, o espírito romântico, o sentimentalismo, o romantismo psicológico, começou com o amor, com o cristão isolado, essa lenda. Antes não havia isso. Claro. Podia haver um caso ou outro, mas nunca se teve paixão por sentimentalismo. É uma coisa que nada só no sentimentalismo.
depois Romeu e Julieta, todas essas palhaçadas. Né? Então nós vamos tratar do sentimentalismo psicológico. Na Idade Média, havia as canções dos trovadores que falavam de amor. Vocês devem ter estudado em literatura, canções de amor, canções de amigo, canções de escárnio e maldizer. Claro, já me falaram isso. Em todas essas canções, a moça ela tem que ter pele bem branca. Então ela se chama sempre rosa. Ela tem que ter pele branca como leite, pele blanche como lait, branca como leite. Evidentemente as faces são rosadas, os lábios são vermelhos, como na rosa, com a rosa. E os cabelos, obrigatoriamente, tem que ser loiro. Então, pele branca, lábios vermelhos, cabelos loiros. Branco, vermelho, dourado. São as três fases da alquimia. Então, esses romances que falam da dama, que são um amor chamado amor cortês, amor de longe, é um amor estranho, porque o trovador amava uma pessoa que ele não conhecia. Amor de longe. Isso vai se repetir muito em todo o Ocidente. Eu lembro de uma escola de aula, qual foi expulso dos pais, em Itaquera, de 160 alunos, 90 não estavam o texto vai ser. Então, nossa obedeceu o meu junto com o vigário, bota fora do professor. A maçã foi em peso no colégio, exigia de mim, que eu podia dar aula no religião, contanto que não praticasse. Acho que nunca. Era dia 19 de novembro, fiz um discurso para a bandeira violentíssimo sobre o patriotismo, sobre a bandeira. Então, não posso falar do colégio dos pais. Então, numa festa colegial, uma menina cantou uma canção, 6,000 miles, que eu esqueci mais. Cantou outra também, It's a long way for Tipperary. It's a long way for Tipperary. Conhece isso? Eu estive em Tipperary anos depois e vi uma placa lá no Tipperary. Então, a moça ali cantou uma canção, 6,000 miles. Conhece? Já não me fala. É um rapaz ou moça que se separa do namorado que ficam longe de 6,000 miles. Não bobagem qualquer sentimental. Mas é o amor de distância. O amor de uma pessoa que não se conhece. Os trovadores amavam uma pessoa que tinha que sempre ser casada, pessoal. Tem que ser amor de uma mulher casada, mas não conhecida. E nunca esse amor podia ser reduzido a um ato conjugal. Nunca. Era só um amor de sentimento. Então, uma coisa tipicamente romântica. Tá certo? O amor do que não se conhece. O amor que nunca se viu. Esse amor é uma coisa curiosa, porque eles diziam, os trovadores que eram cátaros, on adora la dama, o méprise la femme. Adora-se a dama, despreza-se a mulher. Qual é a diferença? A dama não é nenhuma moça em concreto. É a rosa. Alquimia branca, vermelha e dourada. Tá? As três faziam comigo. Não acabavam. De oferecer sacrifício para Deus, com branca, depois com sangue e depois com ouro. Branco, vermelho e dourado. Então, esse sentimentalismo era só uma capa para esconder uma doutrina. Uma doutrina. Então, adorava-se a dama, desprezava-se a mulher. Um poeta trovador disse que a dama tem que se adorar. Quanto a mulher, dá-lhe um soco na fuça, dá-lhe um soco nas ventas. Não sei se entenderam. Quer dizer, a dama, uma mulher ideal que não existe, essa tem que ser adorada. A mulher dá-lhe um soco, eu falei a fuça, porque o termo francês é focinho, dá-lhe um soco no focinho. Quer dizer, a mulher é um animal. Não sei se entenderam o ódio da mulher. Então o Estado romântico sempre existiu, em todas as épocas. Agora, nós temos que distinguir agora, depois esse Estado psicológico, dos outras coisas. O romantismo, enquanto filosofia,
e depois o romantismo enquanto escola de arte. A escola de arte romântica, que começa depois da Revolução Francesa, era uma escola de arte cheia de filosofia. Aqui no Brasil, o romantismo tem filosofia nenhuma. Só tem um livro romântico brasileiro que é uma filosofia que vale a pena vocês verem, que aparece um pouco de gnose, que é A Pata da Gazela, os americanos. É um livro, conhece? Vale a pena. No José de Alencar é sempre o senhor aqui. Senhor. Ou então o Iracema, isso. O Guarani, o índio que canta em italiano lá. O índio em italiano, amore mio, de tanga. Bem, então, no Brasil o romantismo é só o sentimentalismo, quase de filosofia. Na Itália o romantismo é político. Mas na Alemanha o romantismo é cristão. O romantismo é fruto de uma série de movimentos anteriores. Eu não vou entender demais, tem no site. O romantismo vocês têm com 3 rios afluentes que convergem no romantismo. Então vocês têm o esoterismo maçônico, certo? O pietismo e a filosofia idealista alemã. O idealismo alemão. Todos os idealistas, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, eram todos pietistas. Todos eles eram esotéricos. Mas isso aqui conflito para formar a doutrina do romantismo. O romantismo é uma doutrina. Então a concepção que vocês têm normalmente do romantismo, que é uma arte que trata simplesmente de estados amorosos, não existe. Isso é um pouco na frente. Para ter alguma ideia, eu dou rapidamente. O idealismo demonstra alguma coisa sobre o idealismo. A ideia produz o real. A realidade não existe. É pura criação da nossa mente. Então, Lúcio não existe. Eu inventei Lúcio agora. Você pensa que existe. Eu sou uma invenção da sua interesse. Para os outros não existe. Você come um belo pequeno de boi, não existe também. Você está mordendo vazio. Talvez não mandou. A negação do real. Eu não vou tratar disso. O pietismo é mais interessante. O pietismo vem da palavra pietas, que quer dizer piedade, pena, misericórdia. Essa doutrina é uma doutrina secreta, mística, protestante. Lutero, ele tinha ao mesmo tempo a doutrina de nós, mística, de Mestre Eckhart, e a filosofia de Jacob, a filosofia de Ockham. Eckhart e Ockham morreram juntos na mesma época. Foram condenados juntos, perdão, morreram com pouca diferença, uns 20 anos. Mas eles foram condenados juntos. Um testemunhou contra o outro na Inquisição. Eckhart odiava Ockham, Ockham odiava Eckhart. Eckhart dizia que só existia universal, só existia um homem. Você em concreto não existe. Claro. O Eckhart era um místico alemão, dominicano. Ele vai ser de uma gnose descabelada. Toda alma tem dentro de si uma Funkenbein, uma partícula divina, uma chamazinha que vai tornar pessoas Deus. O importante, então, é a partícula divina, não o corpo. Ockham, ao contrário, só tem o corpo. Ele é nominalista, só tem a matéria. Então, de um lado tem o materialismo de Ockham, racionalista, proteísta, e de outro a gnose de Eckhart, que vão confluir e formar Lutero. Lutero vai adotar a mística de Eckhart e a gnose, o racionalismo de Ockham. Deu para entender? Eram dois conceitos absolutamente opostos. Os dois dialéticos. Juntando-se, dão um curto-circuito. Porque os descendentes de Eckhart e os seguidores de Ockham se odiavam nas faculdades. Nas faculdades havia uma guerra contínua. E gera muitas vezes a faca entre os estudantes. Eram duas religiões à parte. Quando Lutero juntou a doutrina de Eckhart com a doutrina de Ockham, foi um deslumbramento.
Paz nas universidades. Todo mundo de acordo. Os inimigos ficaram em acordo. A teologia de libertação junto com a revolução democrática. Que o falei, bom, o que eu vou fazer? Eu tenho um livro sobre o mestre Becker, mas não conseguiu realizar esse curto-circuito. Num curto-circuito, o que acontece quando junta dois fios? Faísca. Sabe o que é? Faísca. Uma luz brilhantíssima. E depois, o que acontece com os fios? Eles derretem. Hã? Derretem. Derrete é o que eles fazem? Os fios. Ah, Eles têm um choque violento, Assim. eles normalmente se separam, não é isso? Claro? São lançados distantes. Então, sempre nas revoluções há uma união de doutrinas contrárias. Racionalismo e racionalismo. O Lutero fez isso, foi um sucesso. Mas logo tem separação. Porque os místicos luteranos pegaram o princípio librezano e concluíram o seguinte: cada um entende a Bíblia como quer. Então, o padre Thomas Munzer começou a defender a doutrina dele. Claro? E passou a defender o seguinte: se os homens são iguais ao Papa, todo mundo é igual ao Papa, cada um poderia ter a Bíblia, não serve Papa. Thomas Munzer falou: se tem igualdade na religião, tem que ter igualdade também na política e no dinheiro. Todo mundo é rei, todo mundo é dono de tudo. E os camponeses são iguais aos nobres. E começou a fazer o MST. Invadiam as terras dos nobres, matavam os nobres, queimavam os castelos, e começou uma guerra na Alemanha enorme. Lutero perdeu a liderança do movimento. Então saiu do que estava escondido em Wartburg, foi se encontrar com Thomas Munzer numa capela, numa taberna, achei capela, numa taberna no Urso Negro. Se encontraram lá e disse para Thomas Munzer e Nicolau Stock, os dois líderes dos anabatistas: eu soube que vocês estão reformando a religião. Sim. Sim, mas quem deu licença para vocês fazerem isso? Nós não pode. Você tem que fazer um milagre. Senão não tem prova do Espírito Santo inspirou. Como o senhor fez milagre para reformar a igreja? Não, no caso não fez. Saiu uma briga. não, eu cheguei a estudar com o pessoal, o Thomas Müntzer e o Lutero, eles trocavam umas amabilidades maravilhosas. Palavrão. Palavrão. Bom, o Lutero, então, excomungou os dois, proibiu de ensinar em Wittenberg. O Thomas Müntzer continuou ensinando, fez uma revolução enorme e acabou levando milhares de camponeses à luta. Lutero mandou os nobres matar aquela gente. Então Lutero foi contra os místicos, a favor do estudo racional da Bíblia. Então, na Batalha de Frankenhaus, mataram os anabatistas e liquidaram todos eles, certo? Thomas Munzer foi preso por um grupo católico na batalha e ainda se confessou com o padre antes de cortar a cabeça dele. Confessou-se, foi subido e morto. O anabatista não morreu. Ele continuou crescendo. Daí tem dois tipos de protestantes. O protestante racionalista, que estuda a Bíblia como estuda linguística, hebraico, grego. Para saber a Bíblia precisa ser teólogo. Ninguém pode ser seguidor de Cristo se não fosse teólogo. Então, é um estudo científico da Escritura. Outro tipo, protestante, é diferente. Eu vi um na Praça da Sé, em São Paulo. Então, era um rapazinho magrinho, com um terno todo esmulampado, etc., gritando: eu vou acabar com o Satanás, eu vou acabar com a Rússia. Então, estava na rasteira para a terra, vou matar com ele. Ele era um místico que achava que tinha um poder extraordinário que ia acabar com o poder de Lúcifer. Com rasteiro, que dava rasteira. E uma roda de gente aplaudindo: viva o Senhor, etc. É um místico. No Renascimento não foi. No Renascimento, Leonardo era cientista. Leonardo descobriu planos para fazer helicópteros, submarinos, planos para a irrigação da Lombardia. Ele era químico. Por exemplo, uma vez ele ganhou um concurso de canção, de música, de músico. Ele fez uma canção, fez a letra, a poesia muito bem feita, fez um instrumento para tocar música, um instrumento de prata, e depois cantou. Ele ganhou fazer tudo. A Santa Ceia que ele pintou, que é uma coisa horrorosa, com Cristo homossexual,
A Santa Ceia ele inventou tintas especiais, graças a Deus fracassou, aquilo demorou tudo, está fazendo cuidado, muito bom, acabar com aquilo. Ele era então cientista, mas ele era também místico. Todos os quadros dele são conferência aqui. Todos os quadros dele são cheios de guiões aqui. Tá? Ele tem uma técnica, a pintura muito grande, mas o importante não é a técnica. O importante é a filosofia que tem. Um quadro de Leonardo, para se conhecer, precisa entender muita coisa. Aquilo não são aulas de gnose. A aula que eu dei de gnose anteontem, tá claro? Ele tem, né? Botticelli é a mesma coisa. Eles eram discípulos de Francisco Cristino, que era um padre que mostra, tá claro? E o Renascimento, então, juntou ciência racionalista e gnose racionalista. Depois separou. Então você tem o barroco, otimista, racionalista, com cores claras, triunfal, e o maneirismo tétrico, contra todas as regras, irracional, místico, que vai dar origem ao romantismo. No romantismo você tem as duas coisas. Você tem o romantismo irracional pleno, que é o romantismo lírico, e vai ter o romantismo racionalista, que vai dar o naturalismo e o realismo. Então, para o naturalismo, a biologia que vai resolver os problemas do mundo. Para o realismo, vai ser o marxismo, a ciência, a técnica, vão acabar com toda a miséria. Daí vai vir Marx, de um lado, e de outro o nazismo. Então, vocês têm o misticismo protestante, que vai dar origem ao misticismo romântico, que vai dar origem ao misticismo nazista. O misticismo realista, o misticismo racionalista militar, vai dar origem ao barroco, é isso? Vai dar origem ao racionalismo da Revolução Francesa, tudo que a Deus a razão, a corrente realista do romantismo e o marxismo. Atualmente eles não conseguiram ninguém capaz de fundir os dois e fazer por circuito, pelo jeito de libertação e a renovação tecnológica. Se aparecesse um teólogo que juntasse as duas, aí eles não tinham. Graças a Deus eles não conseguiram ainda. Se conseguir, vai fazer um acordo da teologia de libertação com os místicos, com a renovação tecnológica. E aí nós temos uma massacre mesmo. Isso dura pouco. Porque sempre pelo circuito separado. Entenderam isso? Interessante. Né? Por isso que o nazismo fez acordo com o Estado. Porque fez um acordo, festa de todo mundo. Nazista, comunista, todos aliados. Por isso o Roosevelt não pode ter. Depois da guerra, quando Nossa Irmã Lúcia conseguiu a consagração do mundo em 42, separou o vivo. O Hitler era para fora do Luciano. Entendeu? Então fracassou essa união mística racionalista. Interessante? Bem, isso aqui eu creio que não tem. Vamos ver então o pietismo. O pietismo é um misticismo protestante. Ele surgiu com um influência chamado Jacob Böhme. Jacob Böhme é o homem mais importante. Isso aqui está o mais importante dos últimos. Aqui, o nazismo conseguiu fazer uma união com o darwinismo, claro, certo? Porque o darwinismo que é? O darwinismo diz que é evolução. Então tem a pedra, a planta, o animal produz um Zé. O Zé vai ter o Super Zé, óbvio. Ah, tá. Realmente eles têm um negócio Aliás, de não é super-homem. Super Zé, o Super Zé chama-se Fritz. Super Fritz, exato. Super Fritz. O Super Fritz. Super Fritz. Super Fritz. Você está entendendo? Mas esse materialismo do Darwin, o Darwin era de uma religião unitarista. Não há trindade, só tem um Deus. Eu tentei. E o marxismo, Marx era neto de rabino. Eu tentei achar material sobre o avô do Darwin e não achei, o Erasmus. Eu não consegui achar nada. Não, porque tem que pegar o avô dele unitarista mesmo, da família mesmo, Darwin, vovô. E tem que pegar o Marx, o avô dele, e ver a ligação, o rabino, o avô de Marx, com a Cabala e com a seita muito importante dos franquistas, que são cabalistas, que
Jacob Frank, no século XVIII, que são seguidores de um grande judeu, Sabbatai Tzvi, que se declara o Messias em 1648, uma coisa sensacional, que tem influência até hoje, o sabbataianismo. É uma coisa muito pouco conhecida no mundo. Já o Gerson Scholler, que pesquisou sobre o Sabbatai, publicou um livro enorme, Sabbatai Tzvi, trabalho muito interessante. Então, toda a filosofia atual do mundo é dominada pelo sabbataianismo, pela Kabbalah e pelo Jacob. Jacob foi o homem mais importante dos últimos 700, 800 anos. Todos os homens importantes do mundo, todos da Europa, floresceram Jacob. Todos. Então, por exemplo, o professor Isaac Newton. Newton é o fundador da física moderna. É leitor jacobiano, claro. Ele tem 25% de obras que são de física. Ele julgava que ficaria famoso pela feitiçaria, porque 75% das obras dele são de feitiçaria. Seguidor de cabalista. Bach, vou falar de Bach, você vai lembrar. Seguidor jacobiano. Engel, seguidor jacobiano. Leibniz, seguidor jacobiano. Sabe? Todos os químicos e físicos do século XVIII, todos os grandes teólogos são todos seguidores jacobianos, todos filósofos idealistas. Tá certo? Hegel, Schelling, o Kant, todos eram pietistas e leitores jacobianos. Quando Hegel leu Jacobiano, falou: isso mesmo, esse homem falou religiosamente aquilo que eu penso filosoficamente. Claro? Toda a doutrina dialética é jacobiana, Marx é jacobiano. Tá? Então, o jacobiano é o homem mais importante da história. Todo o romantismo vem de jacobiano. Certo? Então, não existe nenhum campo da física, perdão, das ciências, não existe nenhum campo da filosofia, ou não tem nenhum campo da arte que não tem influência jacobiana. O que ele falava, professor? Qual que era a doutrina dele? Era Kabbalah. Era Kabbalah. Um grande precursor do romantismo e do marxismo, Ettinger, pastor protestante, estudou hebraico, foi a Frankfurt falar com os rabinos para estudar Kabbalah. Os rabinos perguntaram: por que o senhor quer estudar hebraico para estudar Kabbalah? Como que a Kabbalah está escrita no Zohar, está escrita em hebraico? Não, o senhor tem a Kabbalah muito mais clara e mais fácil e jacobiana. Claro. Jacobiano é incompreensível. Incompreensível. Eu estudei bastante, tem os livros dele, é bastante difícil compreender. É tudo, precisa compreender bem a gnose, senão não conhecido isso bem Kabbalah, senão não se compreende jacobiano. Então toda a filosofia moderna tem isso. As guerras aqui, por exemplo, a guerrilha do Araguaia. Conhece uma musiquinha para mim? Você deve conhecer, sabe cantar, eu não sei. Para não dizer que falei em flores. Canta a música, como é que é? Caminhando e Não, vem, vamos embora. Como é que é? Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa música é dinâmica. Não, né? Essa é do Vandré. Tá? É. Se eu fosse chefe de quadrilha, você fuzilava o Vandré. É depressiva Essa música não tem nada de militar, nem de combativo, é desanimada. E quando alguém fala, vem, vamos embora, o que ele quer dizer? Tem uma briga no bar. Vem, vamos embora, deixa isso, é para desistir. Essa música é um fracasso. Essa música está convidando para ir para o Araguaia. Canta devagar. Vem, vamos embora para o Araguaia. Que esperar a evolução dialética não é saber o marxismo. Quem sabe o marxismo faz a hora da revolução, não espera acontecer. Essa teoria do Vandré, posta inversa, é de Regis Debray, um marxista francês, evidentemente seguidor jacobiano, que dizia o seguinte: que esperar a evolução para chegar no comunismo é uma perda de tempo. Quem sabe usar a dialética na história faz a hora, não espera ela acontecer. Lenin não esperou a Rússia passar da fase feudal agrícola
para a fase comercial capitalista e depois para a fase industrial comunista. Pela violência ele fez a hora acontecer. Mao Tse Tung, idem. O comunismo nunca se realizou, como previu Marx, em países que seguiram a evolução. Mas a violência apressou a revolução. A Rússia agrícola e feudal saltou a fase capitalista, que Marx dizia que tinha que ter, e passou para a fase diretamente industrial comunista. O Vietnã agrícola fez o comunismo. Cuba agrícola fez o comunismo. A China agrícola fez o comunismo. Marx prevê que os primeiros países que ficaram comunistas são os mais incluídos. A Inglaterra, os Estados Unidos e a Alemanha. Continuaram capitalista, um fracasso. É uma Como profeta, profeta fracassado, a dialética é falsa. Por isso dizia o Lenin, fazia a mesma coisa o Mussolini. Teve a mesma percepção. Não adianta esperar a revolução, isso é bobagem de Marx. Vamos fazer a revolução, a força, tomar o poder e impor o marxismo, Mussolini também, comunista, impor o marxismo de cima para baixo. Está claro? Não? Essa é a teoria da força. Está claro? E não esperar a hora, mas fazer acontecer a hora pela violência, é que está sendo defendida nessa musiquinha vagabunda. Essa musiquinha foi um fracasso. Desconfio que os militares que pagaram, os militares. Imagina os militares não têm inteligência para compreender isso. Alguém está por trás deles. Pois não. voltando um pouquinho atrás, tem um livro interessante chamado Gnose em Princeton. Sim, muito importante. A gnose em Princeton é extremamente importante. Que coloca essa questão da gnose no centro da ciência. Claro, é muito importante esse livro. Muito interessante. Está em edição para a editora Pensamento. Vale a pena mesmo. Vale a pena ler. Vale, Esse aí é sensacional. Como é que os cientistas... Ele pegou Princeton como um caso de estudo dele. Porque foram francês. Isso, é fantástico. Eu não lembro o nome do autor. Esse livro é bem importante mesmo. Mas então, quem fez essa música, esse fuzilado, foi André, se fosse para mim, fuzilado. Porque vem, vamos embora, que é felicista. E esse tom da música é um fracasso. Agressivo. Vamos pegar outra música que levou, dizia Napoleão, que fazia até paralítico, pegar a baioneta e atacar a marcelhesa. Allons enfants de la patrie. Então, no final, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, quand sangue impur, abreuve nos sillons. Fantástico. Fantástico. Levanta até. É paralítico. Paralítico. Por quê? Uma música espetacular. Tantum erum sacramentum veneremur celui, et antiquum documentum novo ceda ritui, prestas fides supplementum. Entenderam o que é? É o tantum erum da Igreja Católica, o Santo Sacramento. É o hino de Santo Tomás, que o Rufino plagiou, fosse em ritmo militar e fez essa marcha espetacular. A música, então, é capaz de suscitar ideias, é capaz de suscitar pessoas. Claro, interessante, né? O Regis Debray dizia que era a doutrina do foco. O que fez essa teoria do André. Se o foco do país, um grupo de pessoas, vive o comunismo integralmente, então haveria um processo de cristalização do país todo ficar comunista. Mais ou menos como um sal saturado, um líquido, um sal são líquidos líquido. Se você acrescenta num certo ponto mais sal, produz uma cristalização repentina. Passou do ponto de saturação, o cristal todo está diluído, se concentra e forma um bloco só. É um fenômeno de física, não é isso? Assim também, diziam eles, se tem um grupo que vive o comunismo plenamente, ainda que isolado, toda a sociedade fica comunista. Daí então o André contagia. O André, seguindo essa teoria do foco, ele foi sugerir que fosse para o Araguaia, como o Che Guevara na Bolívia. Que vendo um grupo de comunistas vivendo no Araguaia, de modo comunista pleno, todo o Brasil era comunista. Pataquara. De onde vem essa teoria? Mas que eles viveram com
comunismo pleno, sem matar todo mundo, Claro. Assim, destroçaram, Claro, isso funcionou para os anabatistas. quartejaram. Mas depois não pode ser para pensar. É. Agora, veja bem. De onde tirou essa teoria do fogo? De Jacobin, a Cabala e a alquimia, e nós são a mesma coisa. Na alquimia, se diz que se eu tenho a pedra filosofal e consegui a pedra filosofal e moço um pedacinho da pedra e faço ela em pó, tem um tacho de chumbo aqui, pegando uma pitada de pedra filosofal, jogo no tonel subjuntivo, todo o chumbo vira. Claro que isso não existe. Os medievais todos tinham ouro alquímico, isso era falso. Então, todo tonel tinha ouro. De onde vem essa loucura de Jacó, da Cabala? Na Cabala, então, pietismo significa a piedade. Os grupos pietistas de Jacobino faziam o seguinte: quem fundou a seita pietista foi um pastor protestante chamado Spender. Escreveu um livro sobre piedade. Então ele pregava que deviam se juntar 3 pessoas. Se 3 pessoas vivessem juntas o amor plenamente, toda a sociedade ficava cristianizada de repente, e toda a cristianidade atingia um nível de mística absoluto e tudo ficava divino. Que nem jogando a pedra filosofal no chumbo, tudo ficava ouro. 3, se praticasse o amor cristão plenamente, todo mundo ficava cristão. Está entendendo o fogo? Como é que eram esses 3 que praticavam o amor? Devia ser sempre 3, não dá para ser 3. Tem que ser um homem, uma mulher e um outro homem. Ou 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher. A tem que gostar de B, amar B, B amar C, C amar A. Os 3 se amam assim, sem correspondência. Claro? Não sequência. Desse trio amoroso, um deles tem que renunciar ao amor. E ele é um Cristo desse amor. Então ele sacrifica para a felicidade dos outros 3. Mas tem que ver os 3 juntos. É loucura mesmo, né? O Rousseau, a novela Luísa. Então os 3 têm que estar juntos. Claro, um renunciando ao outro. Por isso todos os romances têm 3. É o trio 10 e antítese assim. Claro? Havendo esse amor, em Tubingen, eu, Shelley, e eu, acho que eram 3, acho que eram 5, formaram um trio com os 3 homens. Ele também é um poeta? É poeta. Então, já não tem morrer. Certo? Eu acho que era Hegel, e Shelley, acho que eram os 3. Mas todos os romanos têm isso aqui. Porque eles trocavam de mulheres, etc. O professor, eu perdi o fio da meada. Qual que é a origem dessa teoria? É da Cabala, essa tese antítese síntese, e do Jacobin. E o Belo, ele era um místico protestante. Era um sapateiro simples, teve um dia batendo solo de sapato no quintal da casa dele, tinha um tacho de metal, um tacho de cobre, o sol bateu lá, naquele batido do sol, ele viu a divindade e passou a vida inteira descrevendo aquele fenômeno. Quem é? Jacobin. Ah, o Jacobin. Então ele passou, era um sapateiro. Passou a vida inteira escrevendo livros, escreveu livros e mais livros. O mais importante, a Hora dos Surgens, a Hora do Nascente. Mas ele estudou Cabala Com os rabinos. Com rabinos. rabinos, né? Claro. Por trás de tudo nós temos rabinos. Isso antes dessa visão, dessa... Não. Essa visão é uma visão de agora. É uma visão louca. Os textos jacobinos são praticamente incompreensíveis. Alexandre de Corinete tem nós estudos sobre Jacobin, chega em certo momento e fala aqui, depois eu vou dizer que renunciamos a qualquer compreensão. Não dá para uma coisa delirante, coisa de bom.
Professor, é igual pensão e ação? Hã? É igual pensão e ação? É mais ou menos. Pensão e ação é mais comparativo, pessoal. Muito bem. Podemos continuar? Esse treino amoroso estava no centro das doutrinas jacobinas. Ele vai dar origem ao hegelianismo, à dialética hegeliana, à dialética marxista e tudo mais. O marxismo é totalmente religioso. Por isso que ele se pretende fazer um reino na Terra. No Gershon Scholem, que é um livro, Messianic Ideas, as ideias messiânicas no mundo atual, né? Esse Messianic Ideas, ele mostra como todo o messianismo do Ocidente foi judaico. Isso aqui para vocês começarem a compreender como tem uma religião por trás dessa religião que acaba. É a gnose. O Scholem, o interesse dele é científico ou ele é rabino? O Scholem? Scholem, sim, ele é um rabino, ele é cabalista. Ah, sim, ele defende essas ideias. O Scholem é um especialista em cabala, uma coisa fantástica. Não, é porque é estranho não o rabino divulgar a cabala, né? A cabala a cabala no começo só podia ser falada no Talmud, no tempo de Cristo. Já no tempo de Cristo eles tinham, se dizia que os escribas, os fariseus e os doutores da lei estavam elaborando o Talmud. Os Nosso Senhor está contra vocês. Todo o evangelho é contra a cabala. Os Nosso Senhor diz, vós por causa da nossa tradição, mudasse o mandamento. E a cabala mudou o mandamento. E quando Cristo fala, vós por causa da nossa tradição, a palavra tradição que Cristo usa é cabalá. Vós por causa da nossa cabalá, mudasse a lei de Deus. Então, o Senhor continuamente ataca a gnose. Se eu tivesse tempo de pegar um dia o Evangelho aqui para ver com vocês, é extremamente interessante. O Espírito de São Paulo, que ele é um dos chefes do judaísmo, então ele fala contra a gnose continuamente. São Paulo. Possivelmente ele conhecia a cabala. São Paulo, porque ele era... Ele é discípulo de Gamaliel, por exemplo. Então, o maior especialista em São Paulo, Ferdinand Pratt, o padre Pratt, ele mostra como São Paulo condenou continuamente a gnose. Então, no tempo de Nosso Senhor, já o Talmud dizia que há duas coisas que não podem ser ensinadas. Há três coisas que não podem ser ensinadas. Só pode ser ensinado de boca para o ouvido, quer dizer, de um homem bochechando na orelha de outro, ou então de um homem para dois. O primeiro é o Bereshit, segundo a máquina dele estava lá, terceiro, os graus de validez. O Bereshit é no princípio, explicação do que é o princípio do Deus céu e terra. Esse é o princípio criou Deus do céu e da terra. Então, se é a divindade de Deus. Pois quando Nosso Senhor diz, eu sou o princípio, os dois querem matar. Eu Bereshit, eles querem dar para matar. E por São João começa o evangelho dele, no princípio era o verbo. Bereshit é o verbo, a sabedoria de Deus. E por isso o São João é odiadíssimo por ele. A maçonaria continuamente procura deturpar o evangelho de São João. Daí, o verso da Escritura. Não tenhas medo, eu sou vosso irmão, José, não é? José do Egito, trocando. Não tenhas medo, eu sou vosso irmão, João, 23. Um discurso meu. Não tenhas medo, que eu sou vosso irmão, e não me tenho. Professor, eu entendi uma coisa, Gamaliel era cabalista? Gamaliel não sei, não conheço o Gamaliel. Gamaliel só aparece na Escritura naquele bom conselho que ele deu para tentar salvar os cristãos. Só, não sei nada dele. Naquele tempo havia muitos rabinos cabalistas. Abrir o Senhor com os fariseus e com os escribas era contra isso. Porque ele disse, nós temos uma luz, publiquem, põe no alto candelabro, não embaixo da caixinha do alqueire é uma caixinha para guardar sementes. Nós chamamos de alqueire de terra, a extensão de terra que é capaz de ser semeada por uma caixinha de sementes. Então o nome da caixinha é para a extensão de terra. É uma caixinha de madeira. Você põe uma vela, põe a caixinha de cima, apaga o fogo.
Por isso que Santo Agostinho gasta tanto tempo para explicar essa primeira frase do Gênesis, no comentário dele. Claro. Ele está É contra extremo nós também. contra os maniqueus. Gasta centenas de páginas. Contra os maniqueus. Tudo bem? Ele está divagando um pouquinho, mas também é uma coisa bem importante. Então, o pietismo, ele vai ter uma influência na história do nós. Todos os filósofos idealistas eram pietistas, todos eles eram evangélicos, todos cabalistas. Então eles vão fazer o romantismo. O romantismo vai ser a aplicação das doutrinas de Kant, Fichte e Schelling na arte. Claro? Ninguém define claramente o romantismo. Os românticos iniciais, na Alemanha, que é o romantismo oficial, foram Augusto Schlegel. Isso aqui está sem título. Então, isso é normal, essas canetas aqui são. Então, Eu tenho uma. Augusto Schlegel, certo? O irmão dele, Frederico Schlegel, dois irmãos. Obrigado, filho. Então,